Olá, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, na versão em casa. Esta é a terceira lição da série de estudos e meditações baseadas na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A carta de 1 a Timóteo é uma carta pastoral. Nela o apóstolo Paulo dá orientações a seu filho na fé Timóteo, ajudando-o com conselhos e incentivos na direção da igreja de Éfeso. Assim, o sentido destes estudos é aprender como obreiros de Cristo a proceder em meio a dificuldades e manter a nossa fé viva e firmada em Cristo Jesus. A minha oração é que o nosso Deus, em sua misericórdia, possa conceder-nos a graça do discernimento de suas palavras e que elas se tornem cada vez mais vivas nos nossos corações. Hoje vamos estudar o segundo capítulo da primeira carta a Timóteo e veremos alguns versículos-chave para a caminhada cristã. Este segundo capítulo desta carta é curto na sua extensão, mas muito rico em seus ensinamentos. O tema da lição de hoje é agradar a Deus na adoração. Iremos refletir sobre que atitudes é que agradam a Deus na adoração. Se ainda não leu o capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, aconselho que faça uma pausa no vídeo e leia todo o texto, pois assim ficará mais preparado para seguir o estudo e meditação de hoje. As lutas relativas à verdadeira adoração são tão antigas como a própria Igreja. As instruções que o apóstolo Paulo deu a Timóteo sobre a adoração são instruções válidas para os cristãos ainda hoje. Mas antes de iniciarmos o estudo, proponho que pause o vídeo e tire um tempo para orar. Entregue este tempo ao Senhor. Agradeça-lhe a oportunidade de estudar a sua palavra. E peça para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, abra o seu coração para receber o ensino das Escrituras. Na lição anterior, vimos que o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a admoestar os falsos mestres. Com isto em mente, o apóstolo agora dá orientações a Timóteo para que aborde a questão da adoração pública, especialmente em relação ao lugar, ao propósito e à prática da oração numa adoração que agrada a Deus. Iremos então estudar e meditar nos conselhos que deixou para os Efésios e para nós ainda hoje. Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, e vejamos o versículo 1. A primeira questão importante deste capítulo é a maneira em que deviam ser feitas as orações e os cultos. Olhe para o versículo 1 e pense, por que o apóstolo Paulo faz esta exortação? Por que se refere especificamente à necessidade de oração por todos os homens? Pense um pouco. Aparentemente havia surgido alguma confusão na igreja de Éfeso em relação a esta questão. Possivelmente os falsos mestres do judaísmo em Éfeso, por meio de um evangelho pervertido e do ensino de que a salvação era somente para os judeus e alguns eleitos entre os gentios, talvez tenham naturalmente restringido as orações e haviam deixado de orar pelos perdidos. A ideia errada de exclusivismo religioso, ou seja, salvação para um grupo específico ou para uma elite, impedia a oração pelos não salvos. Assim, o apóstolo Paulo pede a Timóteo para que faça esta prática voltar a ser uma prioridade. Veja a expressão antes de tudo. Refere-se a algo que é de importância primária. Esta expressão deixa claro que para o apóstolo Paulo as orações deviam ter um lugar principal, primordial e prioritário nos cultos da igreja. O apóstolo Paulo usa a palavra exorto. Esta palavra traz um tom de autoridade. Ele não está a aconselhar ou fazer um pedido, mas está a ordenar com um tom de encorajamento. Assim, de acordo com a instrução que o apóstolo Paulo deixa, orar por todas as pessoas é um dever da Igreja e precisamos ser encorajados a isso. Realço aqui que a ideia que a oração deve ser feita em favor de todos, todos não no sentido individual, ou seja, no caso seria toda a população mundial, mas todos refere-se a qualquer pessoa. Isto implica crentes, descrentes, pobres, ricos, homens, mulheres, de qualquer raça e nação, de todas as categorias sociais, conhecidos, desconhecidos, amigos. E lembre-se das palavras de Jesus que nos ensinou que devíamos orar até pelos nossos inimigos. A instrução é: orem por todas as pessoas, sem distinção, sem preconceito ou favoritismo. Vemos ainda que neste versículo o apóstolo Paulo usou 4 termos relacionados com a oração. Primeiro, súplicas, ou em algumas traduções, deprecações. A palavra grega deriva de uma raiz que significa carecer, estar desprovido ou estar sem. Portanto, este tipo de oração é motivado por uma necessidade. São pedidos feitos a Deus por necessidades específicas.
Neste caso, o nosso Deus é exaltado porque só Ele é capaz de suprir plenamente as necessidades de quem dele se aproxima. De seguida é usada a palavra orações, que é um termo geral que abrange todo o tipo de orações. O terceiro termo usado é intercessões, são orações feitas em favor de outros. Na oração de intercessão, o salvo exalta a Deus pelo privilégio de permitir que ele se coloque diante do Criador a favor de outros. Deus se agrada com esta atitude de amor na forma de solidariedade. O intercessor se coloca ao lado da pessoa pela qual intercede. Por fim, o apóstolo Paulo refere ações de graças, que, como o termo indica, são expressões de gratidão a Deus pelas suas bênçãos. Na oração de gratidão, o crente exalta a Deus pelo que Ele faz, como manifestação do seu amor incondicional, que o torna singular em suas bênçãos. Nesta oração, o foco está na gratidão àquele que faz e não no que faz. É importante sempre ter presente que a oração é um instrumento poderoso de comunicação disponibilizado por Deus aos seus filhos, para que de viva voz expressem o que há no seu interior. É prazeroso para o Criador falar com as suas criaturas e ouvi-las. Ele sabe de tudo, mas tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos no que desejam ou precisam. A oração declara o nosso reconhecimento pelo que Deus é e faz, o quanto somos gratos pelo seu amor que nos foi dado pelo Espírito Santo e que nos ensinou a amá-lo como deseja ser amado, a amar-nos adequadamente e incluir nesse amor nossos semelhantes. Já no versículo 2, vemos que a admoestação para orar parte de uma aplicação geral, por todos os homens, no versículo 1, para uma aplicação mais específica, pelos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Aqui o apóstolo Paulo destaca um grupo de pessoas em particular, que são as autoridades. Mas por que razão é importante orar por líderes ou autoridades? Pense um pouco. Lembre-se que muitos dos dirigentes políticos poderosos e influentes são hostis para com Deus. Assim, eles tornam-se com frequência alvos de animosidade e amargura. Entretanto, o apóstolo Paulo insiste para que os cristãos orem para que esses líderes se arrependam de seus pecados e recebam o Evangelho, o qual significava que no contexto em que foi escrita esta carta, os efésios deviam orar até mesmo pela salvação do imperador romano Nero, que era um blasfemo cruel e perseguidor vil da fé. Veja que a ideia de orar pelos reis ou pelas autoridades tem uma ênfase dupla. Primeiro, é uma forma específica de orar por todos os homens, porque as ações dos governantes afetam a sociedade como um todo. Segundo, faz com que os cristãos se lembrem de que Deus é o grande soberano, acima de todos os governantes. Ele está no controle de tudo e de todos, e as nossas orações afetam as decisões das autoridades num nível mais elevado. Agora, proponho que pare um pouco. Tem orado pelas autoridades locais, nacionais e internacionais? Destas pessoas que vê, por quem costuma orar regularmente? As autoridades civis precisam das orações do povo de Deus para que governem com sabedoria e de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a governação. O apóstolo Paulo instrui-nos a orar por todos os que estão em autoridade, não apenas por quem gostamos ou com quem concordamos. Mas por que é que devemos incluir todo o tipo de orações por todas as pessoas na nossa adoração? Vejamos o que está escrito nos versículos 3 e 4. Aqui encontramos a resposta. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Note que aqui a palavra quer também pode significar deseja ou tem a intenção. Todos, neste contexto, significa que a salvação não está restrita a um grupo específico de pessoas eleitas de uma raça ou de uma condição social. Significa que Deus não exclui ninguém, mas isso não significa que todos serão salvos. A salvação vem somente para aqueles que vierem ao conhecimento da verdade, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que a salvação não está limitada a nenhum grupo étnico em particular, ou género, ou qualquer outra subdivisão da humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Aqueles que creem no Filho são salvos e eleitos para a eternidade com Deus. São feitos em Cristo, membros da família de Deus. O apóstolo Paulo continua a fundamentar a sua declaração de que Deus quer que todos sejam salvos, dando uma base teológica para a salvação.
Vejamos os versículos 5 e 6. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que não é o caso de haver um Deus para os judeus e outro para os gentios. Existe apenas um único Deus para todas as pessoas. Um só mediador entre Deus e os homens. Um mediador é alguém que intervém para reconciliar as diferenças, fazer a paz ou retificar um relacionamento pactual. O único mediador que pode reconciliar os seres humanos pecadores com o Deus Criador, infinito e sem pecado, é Cristo Jesus, homem. Em João capítulo 14, versículo 5, encontramos as palavras de Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando lemos os relatos do Evangelho, podemos pensar que Jesus foi condenado à morte por causa dos líderes judeus, ou de Judas Iscariotes, ou até mesmo por causa de Pôncio Pilatos. Mas não devemos esquecer que, na verdade, Deus estava no controle de todos estes eventos. Jesus não foi constrangido a fazer algo que ele não quisesse, mas morreu, porque se deu a si mesmo à vontade do Pai. Assim ele tornou-se o nosso mediador. A sua morte na cruz foi o preço de redenção por todos, não apenas para alguns privilegiados. O resgate é o preço da redenção, aquilo que é dado em troca de algo. Deus providenciou o que não poderíamos providenciar por nós mesmos, o resgate da nossa escravidão do pecado. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se entregou de forma consciente e voluntária para a salvação de todo aquele que nele crê como Senhor e Salvador. Pagou a dívida exigida pela justiça divina ao pecador. Acolher o sacrifício substitutivo de Jesus é a oportunidade de salvação dada a todos que nele creem. Além disso, Jesus serve como testemunho do desejo de Deus de que os pecadores sejam salvos. A salvação é mais do que um pensamento passageiro na mente de Deus. Ela é um ato da graça divina, originada no coração de Deus, que aconteceu a seu tempo. No versículo 7, vemos que é a respeito desse testemunho sobre Cristo que Paulo se tornou apóstolo ou pregador. Aqui neste versículo, vemos que o próprio apóstolo Paulo dizia ser mestre dos gentios na fé e na verdade. Possivelmente os falsos mestres que enfatizavam a lei tinham questionado o chamado e a missão de Paulo. Paulo insistia que Deus o havia chamado com o propósito de levar a fé de Israel aos gentios. Seu chamado aos gentios apoiava a sua exortação à igreja para que orasse em favor de todos os homens. Começando no versículo 8, o apóstolo Paulo agora dá instruções específicas aos homens e às mulheres no que concerne ao seu comportamento na adoração pública. Leia com calma o versículo 8 e reflita. Veja, segundo o apóstolo Paulo, qual a atitude apropriada que deve ter a pessoa que ora? Veja que aqui o apóstolo Paulo incentiva que todos os homens se envolvam nas orações, em todo o lugar. Esta referência, em todo o lugar, é importante para contrariar alguma ideia errada que poderia vir do judaísmo, pois os judeus restringiam as suas orações ao templo e às sinagogas. Assim fica claro que não é necessário que as orações sejam feitas num determinado lugar. No entanto, a oração é mais do que dizer meras palavras. Ela é muito mais do que um ritual de adoração. A igreja primitiva adotou a atitude judaica para orar. Os judeus oravam de pé, com as mãos abertas, com as palmas para cima. Assim, o levantar das mãos enquanto se orava era uma prática comum entre os cristãos primitivos. Ao especificar mãos santas, santas significa moral e espiritualmente limpas. Veja que o apóstolo Paulo não está enfatizando uma postura específica que seja necessária para a oração, mas um pré-requisito para que a oração seja eficaz. Aqui ele mostra que a sua grande preocupação em relação à oração era a condição do coração dos adoradores e não a postura física. A oração bíblica deve ser feita com a vida e o coração limpos. Note que aqui o apóstolo Paulo refere-se aos homens, mas, no entanto, isso não significa que só os homens deveriam orar em adoração pública. Vemos que na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 5, o apóstolo Paulo refere-se a mulheres que oravam nas reuniões da igreja, desde que em submissão aos seus maridos. Na verdade, todos aqueles que oram devem estar limpos e livres da ira e contenda, em santidade. Pare um pouco e pense e analise como têm sido as suas orações. Que mudanças ou ações pessoais precisa de realizar para aprofundar a qualidade da sua vida de oração. De seguida, Paulo dá orientações para as mulheres que iam às reuniões de adoração. Mas antes de analisarmos os versículos 9 e 10, gostaria de vos informar que as mulheres do primeiro século, especialmente as gregas e romanas, eram obcecadas por sua aparência externa. Usavam penteados extravagantes, gastavam grandes quantidades de dinheiros em cosméticos,
se adornavam com joias luxuosas e se orgulhavam das roupas exuberantes que usavam. Em relação aos cabelos, elas procuravam transformar os seus cabelos em torres de intrincados cachos e tranças. E nas orientações ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo objetivamente fala sobre a forma como as mulheres cristãs devem se conduzir no lar e na igreja. Ele coloca a discrição como a virtude a ser cultivada no caráter e nas vestimentas. As palavras do apóstolo Paulo tinham o endereço certo, visto que algumas mulheres na igreja estavam mais preocupadas com a sua aparência e na maneira como poderiam impressionar as pessoas do que no cultivo do caráter cristão. Durante a reunião dos crentes, o exagero nas vestimentas por parte de algumas mulheres de alta posse económica gerou desequilíbrio no ambiente da família de Deus. A ostentação ou o exibicionismo abriu espaço para o cultivo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça e da carnalidade. Repare que a orientação começa com a expressão "do mesmo modo". Esta expressão continua a abordagem a respeito de oração iniciada no versículo 8. Em outras palavras, assim como o homem ao orar deve ter uma atitude sincera e santa, as mulheres ao orar devem ser modestas. Trajo honesto. A ênfase é que as mulheres devem vestir-se de forma apropriada para a adoração, ou seja, sem o uso de roupas extravagantes que possam chamar a atenção para si mesmas. Pudor significa decoro, reverência e respeito. O termo traduzido como modéstia também poderia ser entendido como equilíbrio, humildade e autocontrole. A beleza de uma mulher cristã é encontrada em seu caráter piedoso e em seu amor pelo Senhor. Note que o apóstolo Paulo não disse que as mulheres deveriam deixar de se cuidar ou arrumar. Não existe nenhum problema em ficar bonita. Apenas o foco, a prioridade, deve estar em cuidar do seu interior, na sua comunhão com Deus e na procura em agradá-lo. Gostaria ainda de referir que esta instrução para as mulheres refere um ensino mais amplo para todos. Na adoração a Deus é o adorado e não os adoradores quem deve ser destacado, amado e servido de acordo com as orientações dadas nas Escrituras. Na adoração a Deus, a atenção de todos deve estar voltada para o adorado e não para os adoradores. É Deus quem nos deve atrair no culto e não os seus participantes. Proponho que agora pare um pouco e reflita. Tenha um tempo de avaliação em relação à sua adoração. Qual tem sido o foco da sua adoração? Tire um pouco de tempo para refletir, pensar e falar com o nosso Deus. O assunto dos próximos versículos tem trazido muita discussão e controvérsia na comunidade cristã até hoje. Os teólogos dividem-se em diversas interpretações quanto ao seu significado e abrangência. Aqui partilho o que entendo ser mais condizente com o ensino bíblico no seu todo. No versículo 11, a mulher aprenda é uma determinação. O apóstolo Paulo deseja que as mulheres aprendam a doutrina cristã na congregação local, mas com uma atitude adequada. Aqui ele se coloca acima da cultura grega, já que a mulher do primeiro século na Grécia não era considerada capaz de aprender. O apóstolo Paulo rejeita esse mito e exorta Timóteo a dar oportunidade às mulheres. A palavra silêncio, no grego original, aparece também neste capítulo no versículo 2, sendo traduzido por mansa, e também é usada em 1 Pedro 3,4 e é traduzida por tranquila. Este aspecto é muito importante porque nos dá a indicação que o apóstolo Paulo se refere à atitude ou disposição da mulher que aprende, que deveria ser calma e tranquila e não uma indicação de nada dizer ou falar. Assim, mesmo tendo-lhes dado o privilégio e liberdade de aprender, o apóstolo Paulo adverte que as mulheres devem aprender com toda a sujeição, não de um modo irrequieto, contencioso ou rebelde. Esta mesma conclusão podemos tirar da leitura de outros textos bíblicos, como por exemplo 1 Coríntios 11:5, como já referimos anteriormente, em que o apóstolo Paulo refere que as mulheres podem orar e até profetizar nas reuniões da igreja, desde que em submissão aos seus maridos. Vejamos os versículos 12 a 15. Nestes versículos fica a ideia que possivelmente algo de específico se passava em relação ao comportamento de algumas mulheres nas reuniões da igreja em Éfeso, uma vez que o apóstolo Paulo não se refere nestes termos em nenhuma outra carta. Há alguma especulação quanto ao facto de Éfeso ser o centro de culto à deusa Diana ou Ártemis, o que poderia fazer com que as mulheres procurassem assumir um papel de preponderância
no contexto religioso. É bem possível que, diante da confusão que foi gerada na Igreja por algumas mulheres desejarem ter autoridade na Igreja e até mesmo sobre os seus maridos, que o apóstolo Paulo faz esta exortação e fundamenta o seu argumento nos princípios estabelecidos por Deus na criação a respeito da função da mulher no lar e, por consequência, na família de Deus, a Igreja. Homem e mulher foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Nada os distingue no relacionamento que devem ter com o Criador. Ao criar primeiro o homem e dele a mulher, o Criador estabeleceu a cada um funções bem definidas a serem exercidas na administração do lar. Deus concedeu ao homem o dom da liderança e o constituiu como autoridade sobre a família. Por outro lado, ao criar a mulher do homem, o Criador a formou para que estivesse permanentemente ao lado do homem, para ser auxiliadora idónea e que o correspondesse. A submissão feminina em amor ao marido não é sinónimo de passividade, incapacidade ou inércia. No projeto comum da edificação da família, a mulher é corresponsável com o marido pelo bem-estar e sucesso da vida conjugal e familiar. Ser submissa ao marido significa estar unida a ele na mesma missão e na condição de auxiliadora. Por sua vez, o homem deve ocupar sua posição de liderança na família e amorosamente atrair sua esposa para que ela coloque todo o seu potencial em ação a fim de que a melhor decisão seja tomada. Os princípios que regem a família são aplicáveis na família de Deus, a Igreja, tanto no plano espiritual quanto material. Este aspecto é o que Paulo transmite a Timóteo, orientando-o na liderança da Igreja. Assim, em busca da decência e da ordem, é que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo que não permita na Igreja a manifestação de mulheres arrogantes e orgulhosas. Por outro lado, o apóstolo recomenda a Timóteo que não permita que a mulher, como auxiliadora que é, seja rebelde em relação ao seu papel de auxiliadora e procure autoridade eclesiástica sobre os maridos. Em relação à proibição de ensinar, esta tem que ser forçosamente entendida no contexto específico do exercício de autoridade na Igreja. Não apenas porque esse é precisamente o princípio base que o apóstolo Paulo aqui revela, mas porque parece contrariar o restante ensino bíblico, onde encontramos diversas mulheres em situação de ensino. Por exemplo, Atos, capítulo 18, versículo 26, lemos sobre o casal Priscila e Áquila que ensinavam em detalhe a palavra de Deus a Apolo. O texto deixa claro que ambos ensinaram Apolo. Assim, não deve ser esta indicação tomada como universal, mas sim no contexto de exercer autoridade doutrinária sobre a Igreja, papel esse atribuído aos pastores. Paulo encerra as suas ponderações declarando que a mulher, por permanecer na fé, no amor e na santidade, será salva e honrada entre os fiéis pelo dom da maternidade. Note que no versículo 15 a salvação em questão aqui não é propriamente a justificação, mas a santificação diária. A palavra permanecer sugere que essa santificação está ligada à caminhada contínua da mulher na fé, no amor, na santidade e no autocontrole. Acima de tudo, que o nosso maior desejo seja agradar o nosso Deus, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um. O título da lição da próxima semana é Honrar a Deus no Serviço. O texto base será o capítulo 3 da 1 Timóteo. Iremos refletir sobre as qualidades que Deus espera encontrar naqueles que o servem. Obrigada por ter assistido até ao fim. Que Deus o abençoe, o proteja e até para a semana.